Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Linha da Frente, aqui na MBC TV. O Dr. Alexandre Chival é o nosso convidado permanente aqui neste espaço e hoje não será diferente. Dr. Chival, boa noite. Eu não sei se tem uma questão prévia a colocar antes de avançarmos para os temas. Bom, interessa, muito boa noite. Interessa a levantar como questão prévia o aspecto, um assunto que está em voga, relativa à famosa estrela da área da aviação, o senhor Dani Condit, que foi nos apresentado aqui como o guru da área da aviação, como um verdadeiro messias que iria promover um milagre para ressuscitar a nossa moribunda a companhia de bandeira Linhas Aéreas de Moçambique. A questão centra-se pelo facto de aparecer notícias a dar-nos conta de que Dani Condit também foi apresentado como o tal que deve também provocar um verdadeiro milagre na Air Botswana, sendo que está numa situação em que tem que resolver os problemas de Moçambique. Muitos são os debates que se colocam relativamente a esta matéria, a primeira das quais é que se o facto dele estar a operar na Air Botswana e simultaneamente na Linhas Aéreas de Moçambique, se não viola as regras da ICAO, que tem que ver com a concorrência, e há quem diz que o simples facto de a Air Botswana não voar para Moçambique, e a LM também não voar para o Botswana, não há conflito de interesse. Não parece que seja assim, porque ambas companhias estão no mesmo setor da aviação, têm voos regionais. Interessará, obviamente, a Air Botswana voar, por exemplo, para Joanesburgo, para onde voa a LM. Imagine que na definição das estratégias de reanimação, passa a expressão, da Linhas Aéreas de Moçambique como da outra companhia, o Dani Condit usa a mesma estratégia, por exemplo, para definir voos nas rotas Joanesburgo ou Cape Town. Me parece que a partir daí há aí laivos de conflito de interesses. Obviamente, por via disso, me parece que não é muito avisada esta forma de atuar. Em segundo lugar, tem que ver com o facto de a LM, o Conselho de Administração da LM, só aparecer depois da comunicação a dizer que nós reunimos com o Dani Condit e dissemos que ele tinha que se apresentar na LM e tinha que trabalhar em regime de exclusividade. Não me parece um procedimento correto, ou seja, há alguma falta de cuidado, na medida em que não nos parece que o Dani Condit, assim do nada, vai a Botswana e depois sai de lá como contratado. Tanto quanto sei, fica por confirmar, é que Dani Condit foi a Botswana a tratar de questões ligadas à aquisição de aeronaves. Portanto, usando fundos e meios da LM, vai buscar aeronaves e depois sai de lá como contratado. Me parece que faltou alguma cautela. Não sei se a questão relativa à exclusividade já estava prevista no contrato, mas o simples facto da LM, o Conselho de Administração da LM, aparecer a reagir nos termos em que o faz, coloca dúvidas sobre se efetivamente essa questão ficou acautelada. Agora, uma coisa é certa, não me parece que haja condições para que ele se mantenha em funcionamento nesse regime, ou seja, a trabalhar para duas companhias simultaneamente, sobre o mesmo objeto, que em certa medida, sobretudo na questão relativa aos voos regionais, pode haver uma concorrência e, por via disso, criar-se um conflito de interesses. Portanto, aguardemos para ver como é que isto vai terminar. Apenas vimos um comunicado das linhas aéreas. Era bom que se ouvisse também o Dani Condit, uma questão de equilíbrio, uma questão do contraditório, para depois disso nós podermos dar uma opinião mais ajuizada. Mas só o facto de os acontecimentos se darem nos termos em que se deram, me parece que há aí alguma coisa que deve merecer a nossa atenção nos próximos tempos. Mas, se calhar, só para ter uma opinião conclusiva do Dr. Chival, é pela manutenção do Dani Condit ou é pela revogação do contrato do Sr. Dani Condit? Bom, eu não posso sugerir uma ou outra medida, visto que quem o contratou, quem o trouxe para Moçambique, sabe em que termos o fez, que valências é que viu nesse indivíduo para tal, até porque se ele está a ser disputado por duas companhias aéreas, me parece provavelmente ser alguém com créditos finais. Aliás, ele tem estado a apresentar uma folha de serviço que vai saltitando de empresa em empresa,
a recuperar, mas pronto, isto é o que está lá, é o que nós vimos, nunca pedimos a alguém que nos trouxesse uma versão diferente. Agora, sobre se ele deve ficar ou não, essa é uma decisão que tem que ser tomada pela linhas aéreas. Se é tão importante que termos Dano Condit, ou seja, que não há como ressuscitar a LM sem Dano Condit, então eu diria que era importante que ele ficasse. Mas se há outras alternativas, como me parece que há, não vale a pena nós insistirmos em alguém que me parece que não quer. A provar-se que ele conhecia a obrigatoriedade de trabalhar no regime de exclusividade. Me parece que é um mau sinal que é dado. Mas, de qualquer modo, há alguma coisa que tem que ser aí resolvida. Exato. Dr. Cheval, elegeu 3 temas para esta noite. A começar a recuperar um debate que já tínhamos iniciado aqui, que tem a ver com a necessidade de um Tribunal de Contas em Moçambique. Por quê? O Tribunal Administrativo não tem estado à altura, digamos, aqui, das suas responsabilidades através dessa sessão de contas? Bom, por que é que nós temos que abordar este tema da urgência, da necessidade de um Tribunal de Contas em Moçambique? Primeiro, do ponto de vista político, parece que há consenso relativamente a isto. Nós vimos durante a campanha eleitoral, nas eleições do ano passado, quer o MDM, a Frelimo, o Podemos e a Renamo, que são os partidos que estão neste momento na Assembleia da República, todos eles convergiram na necessidade de criar-se um tribunal de contas para fazer a vez da terceira secção do Tribunal Administrativo. E o Presidente da República, na sua investidura, também apresentou-nos como uma promessa. Obviamente que isto requer alteração constitucional, mas, como deve calcular, recentemente tivemos uma alteração constitucional, a menos que haja assunção de poderes extraordinários para a revisão constitucional, que tal possa ser feita antes do prazo legal de 5 anos, mas me parece que, havendo essa plataforma do diálogo político inclusive, em que estão todas as forças políticas na Assembleia da República e não só, há outras que estão nas Assembleias Provinciais ou ainda nas Assembleias Municipais, me parece que poderá, dentro deste quadro, haver condições para se avançar para uma revisão constitucional neste quesito e tantos outros que me parece que fazem parte da pauta que é levada em sede desta comissão técnica. E, portanto, a partir daí, significa que condições políticas existem para tal avançar. E qual é a razão técnica que nós poderemos apresentar para falar dessa necessidade? É verdade que Moçambique, nos tempos que correm, enfrenta desafios ao nível da gestão das finanças públicas, em que temos visto o Tribunal Administrativo anualmente a publicar relatórios de verdadeiras contravenções de gestores públicos, sobretudo aqueles que gerem fundos públicos do Estado, problemas ligados à contratação pública, ligadas ao procurement, uma série de situações que revelam gritantes faltas de transparência na gestão desses fundos públicos. O que nós temos hoje como órgão que gere a questão relativa à fiscalização das contas públicas é o Tribunal Administrativo. Entretanto, me parece que nós temos uma verdadeira mistura. Nós temos o Tribunal Administrativo a lidar primeiro, na sua primeira secção, com o contencioso administrativo como tal. Depois temos a segunda secção, que basicamente cura do contencioso fiscal e aduaneiro. E ainda temos, portanto, a terceira secção do Tribunal Administrativo, que trata, enfim, destas matérias ligadas a um verdadeiro Tribunal de Contas. Significa que nós temos uma espécie de um Tribunal de Contas enxertado num Tribunal Administrativo e, portanto, que não tem, primeiro, independência, não tem meios técnicos humanos adequados para cumprir integralmente o seu papel de fiscalizador das contas públicas. E muitas das vezes nós temos relatórios de fiscalização do Tribunal Administrativo que vêm com um ano de atraso. Já tivemos situações em que levaram mais anos, ainda 5 anos, mas com o tempo fomos tendo essa aproximação e hoje em dia, pelo menos quando estamos em 2025, é suposto que estejamos a fazer a análise das contas, da Conta Geral do Estado de 2024. Portanto, ainda assim, há algumas limitações orçamentais, técnicas, humanas para isso.
O outro aspecto importante é que os acórdãos do Tribunal Administrativo relativamente à questão das contas, quando existem, nem sempre têm força executiva suficiente para dissuadir a má gestão. Ou seja, estamos a dizer que, apesar de haver contundência ao nível discursivo nos acórdãos do Tribunal Administrativo, está na terceira secção, ainda assim continuamos a ver de forma repetida os mesmos erros. Aliás, quando se debate a Conta Geral do Estado na Assembleia da República, há sempre a colocação segundo a qual o Governo continua a cometer os mesmos erros que foram apontados no relatório da Conta Geral do Estado do ano passado e assim sucessivamente. Portanto, significa que nós temos, apesar desse esforço da terceira secção do Tribunal Administrativo, uma contínua manutenção dos erros que são apontados. Portanto, significa que não há sanções concretas aplicadas para situações de violação dessas regras de gestão orçamental. Agora, nós temos, nos termos da Lei número 7/2015, de 6 de outubro, portanto, que é a Lei da Jurisdição Administrativa, que diz no seu artigo 1, números 1 e 2, que cabe ao Tribunal Administrativo, em primeiro lugar, exercer o contencioso administrativo, segundo, a fiscalização prévia da legalidade das receitas e da despesa através do visto e, no caso exclusivo do Tribunal Administrativo. Por que eu digo isso? Porque nas primeiras duas situações é não só o Tribunal Administrativo de nível central, mas os tribunais administrativos provinciais e o da cidade de Maputo, mas do ponto de vista exclusivo apenas do Tribunal Administrativo Central, que trata exclusivamente da fiscalização concomitante e sucessiva das receitas e despesas públicas. Isto é o que está na lei. Ainda no artigo 33, relativamente às competências da secção, a terceira secção, a secção de contas do Tribunal Administrativo, diz que, e eu passo a citar, compete à secção de contas públicas, no âmbito da fiscalização prévia, através do visto, verificar a conformidade com as leis em vigor e o cabimento orçamental nos seguintes atos praticados por órgãos de soberania ou seus titulares, pelo Primeiro-Ministro ou por membros do Conselho de Ministros. Primeiro, a questão relativa aos contratos de qualquer natureza, celebrados por entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal, as minutas dos contratos nos termos da legislação relativa à fiscalização prévia, as minutas dos contratos de qualquer valor que tenham a celebrar-se por escritura pública e cujos encargos tenham de ser satisfeitos no ato da sua celebração. Ainda, os diplomas de despacho relativos à admissão de pessoal não vinculado à função pública, assim como todas as admissões em categorias de ingresso na administração pública. Portanto, essas são as competências que nós temos hoje da terceira secção do Tribunal Administrativo. Para dizer que é de lei que assim o Tribunal Administrativo proceda. Entretanto, como vimos, estas competências previstas no artigo 33 são de uma secção do Tribunal Administrativo e não de todo o Tribunal Administrativo. Porquê? Porque o Tribunal Administrativo tem na sua base a atuação relativa ao contencioso administrativo, fiscal, aduaneiro, para além destas matérias a que fiz referência. Portanto, tudo isto colocado sob a responsabilidade do Tribunal Administrativo me parece que quebra alguma eficiência com os outros aspectos a que fiz referência em cima. Me parece que criamos um Tribunal de Contas autónomo, com estatuto constitucional e um estatuto constitucional e funcional próprio, não me parece que seja apenas um capricho institucional. Portanto, não é apenas uma mera transformação da terceira secção do Tribunal Administrativo em Tribunal de Contas. É, na verdade, uma condição fundamental para assegurar a transparência e responsabilização no uso do erário público. Me parece que há de ser muito mais fácil responsabilizar quem cometer ilegalidades do ponto de vista financeiro no Estado por via de um tribunal com estas características todas a que fiz referência, da autonomia, de um estatuto próprio e até com, digamos, dignidade constitucional. Nós temos, no âmbito do direito comparado, alguns países que escolhemos, enfim, que nos são próximos, que têm modelos robustos de fiscalização financeira. Eu estou a falar, por exemplo, de Portugal, de Angola, Cabo Verde ou Brasil, em que os juízes do Tribunal de Contas são verdadeiros juízes das finanças públicas. Portanto, não fazem a vez do Tribunal de Contas, são verdadeiramente juízes que fiscalizam as contas públicas e, neste caso, com competência para emitir junto aos tribunais comuns, quando necessário,
para emitir diretivas relativamente àquilo que tem que ser a atuação dos servidores públicos. E neste caso, os juízes que integram estes órgãos têm independência funcional e não dependem do Executivo para exercer as suas funções. Atenção que isto é extremamente importante. Quantas vezes nós não ouvimos dizer-se, relativamente às queixas apresentadas pelos técnicos do Tribunal Administrativo, que não foram fazer a verdadeira fiscalização no terreno por falta de verbas alocadas pelo Executivo. Portanto, nós temos agora um modelo em que é o Executivo, um pouco no quadro daquele debate que tem estado a ser colocado de forma recorrente relativamente à independência financeira do Judiciário. Portanto, hoje temos um pouco disto. Perguntar-me-ão se a simples criação de um Tribunal de Contas resolve isto, não, mas tem que ser uma questão combinada. Mas o que nós temos hoje é que o Executivo vai dizer, obviamente, que vai alocar muito facilmente meios para outras atividades que não sejam da fiscalização. E é compreensível que assim seja. Portanto, quem está ao leme dessas matérias, obviamente, que vai se prestar tão pouco a ser fiscalizado do ponto de vista das despesas do que relativamente às outras questões. Até porque, na maior parte do contencioso, sobretudo no contencioso administrativo, evoca-se muito a figura do interesse público. E aí, às vezes, me parece um saco sem fundo que visa, em muitas das ocasiões, acobertar verdadeiras ilegalidades do Estado. Portanto, significa que a partir daí é muito mais fácil drenar fundos para essa atividade do contencioso administrativo que propriamente para a fiscalização das contas públicas. Mas, na verdade, o que se pretende com este Tribunal de Contas é, sobretudo, atingir vantagens ligadas ao controle financeiro e à fiscalização da gestão pública. Portanto, este aspecto é fundamental quando nós tratamos. E quais seriam, portanto, as vantagens em termos específicos da criação de um tribunal de contas? Em primeiro lugar, haveria uma verdadeira especialização na fiscalização financeira. Portanto, não estamos a falar de um tribunal que, dentre outros aspectos, cura da fiscalização financeira. Mas é um tribunal exclusivamente ligado à fiscalização financeira. Ou seja, o Tribunal de Contas é um órgão especializado em auditoria, contabilidade pública e fiscalização dos recursos estatais. Enquanto o Tribunal Administrativo tem mais um foco ligado aos litígios de natureza administrativa, ou seja, aqueles em que opõem um cidadão e a administração pública quando esta age com os seus poderes de autoridade. O que significa que, havendo essa especialização, permitiria uma análise mais técnica e aprofundada das contas públicas, combatendo desvios ou má gestão de forma eficaz. Portanto, a princípio da especialização é uma das primeiras vantagens que nós podemos encontrar. O segundo aspecto que é colocado como vantagem é maior independência e poder sancionatório. Ou seja, um tribunal de contas teria uma autonomia reforçada em relação ao Executivo, podendo emitir pareceres vinculativos, que não é o que acontece hoje em dia. Como eu disse no princípio, nós temos efetivamente recomendações que são dadas pelo Tribunal Administrativo, mas nem sempre tem caráter vinculativo, e por isso que repetem-se os erros que nós vemos. E, na verdade, não só esse caráter vinculativo, mas também a possibilidade de aplicar verdadeiras sanções em face dessas irregularidades. Como disse, o Tribunal Administrativo hoje não o faz nesses termos. O terceiro aspecto, que é vantagem, é a prevenção da corrupção e desperdício de recursos. Portanto, este pode ser mais um instrumento que vai ser usado ao serviço do setor público, ou seja, da administração pública, para combater a corrupção. Significa que quando nós temos um tribunal que se dedica exclusivamente a estas matérias, muito facilmente vai identificar casos de corrupção, sobrefaturação e desvio de verbas. Portanto, a concentração daquele tribunal vai ser exclusivamente nisso e me parece que teremos isso. E, obviamente, o Tribunal Administrativo atualmente não tem, dada a sua natureza jurídico-administrativa, a mesma capacidade para fazer isso. Também teremos um alinhamento com os padrões internacionais, é o quarto aspecto que constitui vantagem. E, como disse, permitiria uma maior cooperação com países que nós, enfim, demos aqui exemplo nesse aspecto do combate à corrupção e fomento da transparência na gestão das contas públicas. E isso me parece que permitiria que Moçambique, dentre outros aspectos, melhorasse o seu posicionamento
relativamente aos vários índices de combate à corrupção que têm sido apresentados. Mas também o quinto aspecto ia permitir reforçar a chamada fiscalização preventiva e não apenas repressiva. Portanto, o Tribunal Constitucional iria reforçar o aspecto de, antes das despesas serem realizadas, poderem ser, enfim, auditadas pelo Tribunal Administrativo, não situações em que apenas se procura agir quando essas despesas terão sido realizadas. Por outro lado, haveria uma maior prestação de contas à sociedade, portanto, permitindo aquilo que os ingleses chamam de accountability, portanto, os cidadãos podiam ter muito mais acesso aos acórdãos, aos relatórios do Tribunal de Contas que não têm outro. E isto porque o Tribunal Administrativo hoje tem um caráter mais processual e nem sempre acessível para o comum dos cidadãos, mas me parece que em sede de um Tribunal de Contas a questão podia ser melhor. A verdade é que, em jeito de conclusão, um Tribunal de Contas ia permitir um avanço na gestão de transparência dos recursos públicos. Este é o primeiro aspecto, em termos de síntese, que nós podemos dizer. Depois, obviamente, que iria contribuir decisivamente no combate à corrupção e no desperdício dos fundos públicos. E ia permitir também que temos um organismo com dignidade constitucional que age de forma proativa e técnica e não apenas mais tarde. Mas, obviamente, que isto coloca alguns desafios, não é? O próprio sistema, primeiro, é garantir uma real independência desse tribunal, por via daquilo que nós falamos sempre, que é a necessidade de haver uma independência financeira do judiciário. Portanto, os tribunais têm que ter uma cota específica em que sabem que está alocada a eles e aí caberá a cada um deles poder definir quais as prioridades que tem neste aspecto. E depois, um aspecto importante é obviamente, garantir o fortalecimento de uma instituição como essa para evitar excessiva interferência política, não só na indicação dos titulares, mas também, sobretudo, no funcionamento deste tribunal. Mas, doutor Chival, uma das questões, estamos aqui a falar que um dos grandes problemas que Moçambique tem não é necessariamente a ausência de leis ou a questão das instituições. É mesmo a questão da interferência, muitas vezes, política excessiva, que é colocada aqui, e também a questão da falta de independência que o judiciário tem em relação à gestão financeira, ao orçamento. A minha questão é, qual é a garantia que o doutor Chival tem de que, criando o Tribunal de Contas, mas não alterando, digamos assim, o modo operandi, o modo faciente, digamos, da gestão de Moçambique, este tribunal vai resolver as coisas? Ou não será mais um novo job for the boys do que necessariamente uma instituição que vem para resolver um problema que é real, da questão da gestão eficiente das contas públicas, principalmente na questão que bem fala, a questão dos concursos, dos contratos, que é onde de fato reside a grande corrupção muitas vezes. Bom, eu concordo consigo, aliás já tinha feito menção a isso, mas isto não pode nos impedir de exigir que se crie um Tribunal de Contas, porque há vantagens, sobretudo no capítulo especialização. Este é um aspecto extremamente importante, mas não se pode avançar apenas com esta medida sem que haja uma conjugação com outras medidas, nomeadamente a questão da independência independência financeira do judiciário. Porque, quer queiramos, quer não, um dos grandes constrangimentos que nós temos para ter instituições fortes é o aspecto fome. E é um facto. Eu conheço juízes que preferem ir trabalhar em Maua, não é? Porque querem ser juiz-presidente. Eventualmente não querem trabalhar num outro sítio que não seja um juiz-presidente. O que eu chamo a atenção a isso? As questões relativas à remuneração dos nossos servidores públicos é séria, é muito importante. Dificilmente nós vamos combater uma corrupção, dificilmente vamos combater situações de ilegalidades que nós vemos, sem que também o Estado se esforce para pagar convenientemente os servidores públicos. E há um problema maior agora, com o famoso TSU, que eu considero um verdadeiro... Se há um crime financeiro nos últimos 20 anos neste país, é a TSU. A forma como a TSU impacta negativamente nas finanças públicas desorganizou por completo uma arquitetura que existia.
colocando o Estado muito mais onerado do que era, mas também trouxe problemas gravíssimos ao nível da remuneração dos próprios funcionários. Nós até hoje estamos a gerir situações de funcionários que perderam direitos. Há um caso, creio que um dia, mais dia menos dias, poderá vir ao de cima, só para dar um exemplo, de alguns deputados que eram até pelo menos o mandato passado, mas que hoje, de regresso às suas instituições, não só não estão a receber o salário, como também, sobretudo, não lhes é permitido fixar o chamado salário histórico. Portanto, nós temos aqui muitos problemas criados por este verdadeiro tsunami financeiro que nós temos, que é a TSU. Isto para dizer que há problemas, sim, ligados à má remuneração dos servidores públicos. Isto também, em parte, poderia ajudar as situações dessas. Por isso é que há determinados juízes, e não só, que se deixam levar por esse tipo de influências porque sabem que, a partir de certo momento, haverá recompensa. Há juízes que atropelam profundamente a lei, ignoram as pessoas, faltam respeito às pessoas, perdem o decoro profissional, porque sabem que depois de fazer uma determinada encomenda ao poder político, podem ascender à posição de juiz presidente provincial, por exemplo. Portanto, nós estamos numa situação dessas em que os juízes têm que se colocar nessas situações. Portanto, é importante não só, por um lado, chamar também a consciência dos próprios juízes, porque sabem que a independência deles depende muitas das vezes deles próprios, que propriamente de terceiros, porque os terceiros sempre vão fazer tudo para condicionar a atuação dos juízes. Nós já falamos aqui sobre a influência do poder político, a influência do poder econômico e não só, mas também do crime organizado. A verdade é que o juiz tem que fazer isso, mas isto não basta, é preciso que o Estado faça muito mais do que tem feito, sobretudo remunerando melhor os servidores públicos, mas também garantindo esta independência financeira dos tribunais. Creio que isto, conjugado com estes fatores, nós podemos chegar. Não basta a simples criação de tribunal administrativo, que tem as suas vantagens, mas é importante que se conjugue com outros elementos. Vamos, se calhar, neste momento, obedecer o nosso intervalo. Voltamos na nossa segunda parte, já com mais 2 temas que o Dr. Chival aqui elencou para esta noite. Iremos analisar a questão do combate à corrupção, que já iniciamos na senda deste primeiro tema, e também iremos olhar para o colapso do sistema prisional em Moçambique. Até já. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa Linha da Frente aqui na MBC. Dr. Chival, o segundo tema que estávamos aqui, que propõe para analisar, é a questão do combate à corrupção em Moçambique. Se efetivamente este combate decorre dentro daquilo que de facto são os cânones da justiça, ou estamos diante do espetáculo. O que é que está a acontecer realmente neste setor e nesta temática? Porque todo o discurso político moçambicano incide sempre no combate à corrupção. É no Parlamento, é no Poder Judiciário, é no Poder Executivo, até nas igrejas falam também do combate à corrupção, que se instalou também lá, seja ela corrupção financeira, econômica, até sexual, também se quisermos ser mais radicais. Sim. Como é que olha para essa questão do combate à corrupção, não sabia? Bom, como muito bem diz, e começando por aí, o discurso político nos últimos anos tem sido o de combate à corrupção, não é? E de forma determinada, usando vários jargões, mas todos os líderes políticos na oposição e na posição falam da necessidade do combate à corrupção. E é por isso que apresentamos as chamadas prisões galácticas, quer dizer, chamamos a televisão, vamos filmar parques de viaturas. Há televisões preparadas para ver indivíduos a sair algemados da Procuradoria-Geral. Gostamos desse espetáculo como se isto fosse resolver o problema em si da corrupção. E a questão, quando às vezes nos colocamos é: será que nós em Moçambique estamos perante um verdadeiro combate à corrupção ou apenas a colocação de cenas de entretenimento para enganar terceiros
terceiros de boa-fé. A verdade é que, como dizia o saudoso líder fundador da União Nacional para a Independência Total de Angola, Jonas Malheiro Savimbi, os factos são teimosos. É que apesar desse discurso que tem estado a crescer cada vez mais, Moçambique continua a ocupar lugares cimeiros relativamente aos países com maior índice de corrupção, pelo menos ao nível da transparência internacional. Portanto, que de tempos em tempos tem estado a apresentar Moçambique como um exemplo sistémico de impunidade, falta de medidas claras de combate à corrupção. Nós tivemos recentemente o caso, e temos ainda porque ainda está em recurso, o caso das famosas dívidas ocultas, uns chamam de dívidas não declaradas, como quiserem, dependendo dos apetites de quem faz essa menção, que revelou que Moçambique está mais preocupado em promover os espetáculos do tipo Big Brother, em que um julgamento é transmitido em direto, como eu disse e repito, contra as normas, não é? Numa manifesta violação das normas, em que provavelmente teremos casos de nulidades no processo, justamente porque nós queremos agradar alguém, queremos fazer um espetáculo. Quer dizer, estamos a julgar um assunto sério, sobretudo estamos a julgar oficiais do Serviço de Inteligência e fazemos isso com transmissão em direto, nas redes sociais, em que qualquer um, em qualquer parte do mundo, pode ter acesso a segredos essenciais do Estado. Portanto, estranhamente, por exemplo, nos Estados Unidos, o pedido, que é o homem do espetáculo, não se permitiu a transmissão do julgamento em direto, nem mostrar, digamos assim, o réu lá dentro da sede de audiência. Quem é o homem do showbiz, Sim, que é o homem gosta do de câmaras e tudo mais, mas não foi mostrado. Sim. No caso do Arkel Ida, portanto, mas nós não sei que queremos agradar alguém, fazemos um espetáculo, portanto, em nome do combate à corrupção. Isto é para agradar cidadãos incautos. E as pessoas perguntam hoje, eu sou no caso das dívidas ocultas, pergunto, depois de toda daquela espetacularidade em que indivíduos até emprestaram viaturas para ir deter os arguidos, pergunto eu, o que é que mudou em Moçambique? Voltamos a ter o dólar nos valores de 2015? Voltamos a ter mais comida na mesa dos moçambicanos? Essas questões todas são colocadas. Deixou de haver menos corrupção em Moçambique? Essas são as questões que nós temos que colocar. Até porque nos últimos dias continuamos a ouvir falar de casos de corrupção, quer no judiciário, no caso das forças de defesa e segurança, sobretudo nas nossas forças policiais e não só, em que revelam que o país está perante uma verdadeira fragilidade institucional, uma opacidade da administração pública e, por que não, uma promiscuidade entre o poder político e econômico que procura capturar o judiciário. Por isso é que nós temos estas questões de entretenimento. Portanto, será que o combate à corrupção está a ser conduzido como política do Estado ou como instrumento de disputa interna ou marketing governamental? Será que o discurso do combate à corrupção não é como como diz o Boaventura Sousa Santos, um instrumento para a politização da justiça ou da judicialização da política? Ou seja, em que contendores políticos usam o sistema judicial para atacar os seus adversários. Ou seja, eu quero fragilizar o meu adversário e por isso levo a barra... O famoso lawfare, né? Exatamente, o lawfare, exatamente isso que é no Brasil. Nós tivemos os casos em que claramente Lula e Dilma foram perseguidos pelas mesmas pessoas que hoje já dizem que eles afinal são uns santinhos. Portanto, tudo isso nos leva a perguntar se nós estamos perante uma marketingização, não é, da nossa justiça para atingir fins inconfessos. Ou seja, colocarmos a justiça ao serviço da política para resolver quesilhas políticas. Portanto, essa é a questão que nós temos e nós assistimos todos, como dizia, as chamadas prisões espetaculares, julgamentos em que mais se transformam em espetáculos de Big Brother que propriamente realização da justiça. E nós já tínhamos falado num dos programas passados qual é o efeito dessas transmissões indiretas relativamente ao objetivo central, que é a primeira descoberta da verdade material, mas, acima de tudo, garantir a ressocialização do indivíduo. O que é que nós precisamos para que deixemos de ser um país
de Big Brother judicial para sermos um país que efetivamente se concentra no combate à corrupção nos verdadeiros termos. Em primeiro lugar, é necessário haver, de novo, fortalecimento das instituições de combate à corrupção. Não é? De novo, voltamos ao debate que nós colocamos. Ao serviço de quem está o Ministério Público. Não é? E agora que o Ministério Público, o Procurador-Geral, recebe a responsabilidade de tutelar o CERNIC, significa que, tendo o Procurador-Geral da República a responder diretamente ao chefe de Estado, e isso é constitucional, portanto, a partir daí, poderemos nos perguntar se, efetivamente, aquele instrumento que deve servir para combater a corrupção, não só dos outros, mas também, sobretudo, aquela que pode ocorrer ao nível do poder executivo, se estará em condições ou não. Com que cargas de água é que há de ir um procurador-geral, ou qualquer um que for o procurador, investigar um caso de corrupção sem a aquiescência do titular do poder executivo, que, em última análise, é quem pede contas, ou seja, orienta a atuação do procurador-geral. Então, essa questão toda deve merecer a nossa reflexão. Portanto, temos que garantir uma autonomia real do Ministério Público, Tribunal de Contas sendo criado, já que vimos que o Tribunal coloca-se hoje ao nível do Tribunal Administrativo, ou outras entidades de fiscalização, impedindo que haja interferência política. Neste momento, quer queiramos, quer não, é constitucional. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, é um instrumento ao serviço do poder político. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República responde diretamente ao Presidente da República e mais ninguém. Portanto, a partir daí, não tenhamos dúvidas relativamente a isso. É importante, ainda no campo do fortalecimento das instituições, garantir recursos financeiros e técnicos suficientes para garantir investigações complexas. Nós já tivemos vários processos que revelam-se claramente que há essa deficiência técnica. Os procuradores-gerais da República, quando vão à Assembleia da República, queixam sempre da falta de meios técnicos e financeiros para garantir essas investigações, não só ele, mas também outros entes. É importante, acima de tudo, também garantir a proteção efetiva das testemunhas e denunciantes. Nós podemos estar aqui a ensaiar esta tendência, mas não temos um mecanismo robusto de proteção de testemunhas e denunciantes, porque poderemos ter alguém que denuncia de facto corrupto, mas não nos assustemos se amanhã vimos-lo a ser consumido por formigas algures no Xiango. Depois, nós temos que, segundo aspecto, combater a chamada justiça parcial e sem a justiça parcial, ou seja, ou seletiva, não é? Muitas das vezes, como disse, o fenómeno de corrupção, ou o discurso da corrupção, visa atingir o adversário político. Não, nós decidimos levar a barra da justiça A ou B, muitas das vezes pessoas que estiveram envolvidas nas mesmas situações que são levadas a julgamento, mas uns vão, outros não vão, dependendo dos alinhamentos políticos que há aí. Portanto, essa justiça seletiva é extremamente complicada. O segundo aspecto ligado na questão da imparcialidade tem que ver com a garantia de julgamentos transparentes e rápidos, evitando a prescrição de crimes pela demora processual, que nós já sabemos que, enfim, por via da inserção do crime organizado no nosso judiciário, muitos indivíduos são soltos porque há uma demora processual, os prazos se vão e têm que ser libertados e muitas das vezes perdem-se provas relativamente a isso. Mas também é importante blindar as carreiras dos juízes e procuradores contra as pressões externas que nós já tínhamos visto também a seguir. É importante também, acima de tudo, garantir uma transparência e prestação de contas, como terceiro aspecto. E tem que ver isto com a famosa declaração de património dos servidores públicos. Nós temos, na verdade, uma obrigatoriedade de declaração de património por via da Procuradoria-Geral da República, mas me parece que é importante reforçar este mecanismo e haver sanções efetivas, não os paliativos que nós temos estado a ver. É importante também garantir reformas legais e penais efetivas. Nós já temos estado a falar um pouco sobre isto ao longo destes programas, que há muitos aspectos da nossa própria legislação que carecem de revisão.
É preciso garantir uma corrupção sistémica, não é? Não casos isolados. Relativamente a essa questão do combate à corrupção, eu já dizia há uns anos, e o Helder Joana, no recente simpósio em comemoração aos 63 anos do Partido Frelimo e 50 anos da nossa independência, falou da necessidade de um chamado pacto de regime. De facto, nós temos que ter a coragem de instituir um ano zero no nosso país. Porque, muitas das vezes, o que nós temos é um círculo vicioso. Indivíduos tiram dinheiro de um sítio para fechar uma cova no outro, assim sucessivamente. E nem sempre nós temos pessoas em paz para trabalhar como tal. Como disse muito bem Helder Joana, e eu concordo. Há indivíduos que quando saem da função em que são colocados, ficam sem saber se vão ou não ser chamados pela Procuradoria. E muitas das vezes, como disse no princípio, são chamados primeiro porque são vistos como adversários políticos. Noutros casos, porque têm consciência de que cometeram delitos e que provavelmente não eram tidos nem achados enquanto estivessem nas graças de quem está a exercer poder ou porque estavam em determinada posição. Portanto, nós precisamos de garantir um combate sistémico à corrupção, portanto, ir à raiz dos problemas e não resolver de forma paliativa. Hoje é o grupo X que é sancionado, amanhã é o grupo Y. Até quando não há mudanças de governo, já estamos a esfregar as mãos e dizer que, bom, ainda bem que estes saíram, agora é a nossa vez, e sendo a nossa vez, vamos perseguir todos aqueles que não estiveram conosco antes ou que nos fizeram sofrer. Portanto, essas questões todas me parece que devem ser resolvidas em sede de um verdadeiro processo. Como é que seria esse pacto? É uma espécie de aprovar-se uma amnistia geral, digamos assim, para todos os crimes, vamos de 31 de dezembro de 2024 até 25 de junho de 1975. Faria alguma coisa assim? Eu creio que seria isso. E é uma questão também de criar mecanismos eficazes, de levar a que esses indivíduos investam. Há indivíduos que têm hoje dinheiro na África do Sul que não conseguem repatriar para o país, que é resultado da corrupção. Mas o que acontece se eu não consigo tirar este dinheiro de Moçambique, de Portugal, de Dubai, ou como quisermos, para Moçambique? Isto alimenta as economias desse país. Significa que se eu imagino que eu tenha $1 milhão na África do Sul, este $1 milhão vai ser gasto na África do Sul, vai ajudar a economia sul-africana, nunca vai ajudar a economia moçambicana. Mas se nós criarmos mecanismos que permitam que esses fundos sejam repatriados para cá, possam criar emprego, possam garantir o pagamento de impostos aos Estados, creio que o país estará a ganhar. Porque da forma como nós estamos a fazer, o grande problema tem que ver com isto. Combate seletivo à corrupção. É aqui a chamada judicialização da política, ou politização da justiça, como quisermos. Estamos a usar a política, ou seja, o judiciário, como instrumento de perseguição política. Portanto, enquanto nós não resolvemos este problema, porque todos... Ao ouvir o Dr. Chivarzi, parece ouvir o engenheiro José Sócrates. Parece ouvir o Sócrates a falar da perseguição política. Há perseguição política em Moçambique, através da justiça. Não tenha dúvida disso. Eu próprio fui objeto dessa perseguição política. Por quê? Porque não me verguei perante determinados interesses que queriam que eu subvertesse os princípios da função de advogado, como eu já tinha feito a referência aqui. É importante notarmos que em determinados processos há uns que são detidos, outros não. Às vezes a gente pergunta qual é o critério que foi usado para uma outra situação. Situações em que, independentemente da prova produzida, o juiz já vem instruído de casa para tomar uma determinada decisão a favor de quem o mandata para tal fazer e, como recompensa, havemos de ouvir que o juiz X ou Y é juiz-presidente numa determinada província. Por quê? Porque fez o serviço que lhe pediram para fazer, às vezes por instruções do poder político. Portanto, essas questões existem. Como disse, usamos a política usamos o judiciário para atingir objetivos políticos. Isto nunca vai resolver o problema porque hoje estamos no poder, amanhã não estamos. E nessa altura estamos sujeitos a ser perseguidos também por quem acha que nos tem que perseguir porque não estamos alinhados politicamente com ele. Então, se calhar só para fechar, só para perceber, mas então o Dr. Chivalho propõe aqui uma espécie de um pacto de regime que inclui, digamos assim, uma espécie de uma amnistia geral nos últimos 50 anos. Sob condições. Nos últimos 50 anos, e que inclui também uma espécie de um perdão fiscal, que quem tiver recursos no exterior possa, digamos, a administração fiscal fecha os olhos e a pessoa, como tentaram fazer em Angola, mais ou menos. Exatamente. E repare, eu há dias estava a ver um anúncio no jornal
em que está-se a falar de processos ao nível do fisco, processos de 2015, em que são chamadas as pessoas hoje para pagar dívidas de 2015. A minha pergunta é, estamos em 2015, estamos em 2025, 10 anos depois. O que houve aqui neste espaço de 10 anos para que nunca houvesse alguma ação contra indivíduos que estavam a dever ao Estado? É um pouco a ideia segundo a qual provavelmente alguns tivessem uma proteção política, pode ser. Acaso alguém pode dizer, há quem diz isso, não, há indivíduos que tinham proteção política naquela altura, hoje já não tem, por isso que o fisco vai em cima. Portanto, é importante nós encontrarmos uma plataforma, primeiro para criar uma paz social. Isso é extremamente importante. Permitirmos que os moçambicanos arregassem as mangas e trabalhem e olhemos para frente, porque sempre vamos continuar a olhar para situações passadas. Eu hoje estou numa posição de poder, se for irresponsável, vou estar preocupado em saber o que é que esse crânio fulano fez antes de eu cá chegar, que me pode permitir aniquilá-lo politicamente. Infelizmente, é o que nós temos, é o que vivemos no país e nós temos que parar um pouco disto. Exato. Doutor Chivaldo, já vamos avançar, já estamos mesmo com o problema do tema, mais 5 minutos vou pedir a minha realização, só para analisarmos também este terceiro tema que coloca, que propõe, que é a questão do colapso do sistema prisional em Moçambique. Aqui, o doutor Chivaldo procura saber aqui se o nosso sistema prisional visa reeducar ou punir, ou aprofundar ainda mais a delinquência das pessoas. Bom, o que é que está a acontecer? Os relatórios apresentados, quer por organizações dos direitos humanos, relatórios apresentados em sede da Assembleia da República, o que nós vemos dizer-se por via do Ministério da Justiça e também, às vezes, frequentamos penitenciárias em trabalho, conseguimos perceber que indivíduos que são colocados à guarda do nosso sistema penitenciário saem de lá, muitas vezes, mais delinquentes do que propriamente quando entraram. E, portanto, nós temos situações em que o nosso próprio sistema penitenciário, primeiro, por via das enchentes que nós temos nas penitenciárias, a mistura que é feita entre cadastrados perigosos e aqueles de crimes de pequena monta. Situações em que nós temos que pessoas ficam de forma indefinida nas prisões, sem julgamento, e muitas das vezes o tempo da prisão preventiva dessas pessoas suplanta aquilo que seria o máximo da moldura penal aplicável ao crime que levou lá a estar. O que significa que nós temos um verdadeiro sistema penitenciário que não serve aos interesses da lei penal, que é a verdadeira ressocialização. São poucos os casos, mas muito poucos os casos mesmo, de pessoas que saem da cadeia. Vou dar o exemplo, cadeia central de Maputo, que de lá saem verdadeiramente reeducados. Portanto, há bocado a polícia fez um reporte quando dizia que 4 indivíduos tinham sido abatidos na Matola, dizia que parte daqueles indivíduos eram evadidos da BO, e nós sabemos que naquela altura se disse que os que se evadiram da BO estavam quase à beira da liberdade condicional por cumprimento das penas. Significa que indivíduos saem e voltam de novo ao mundo do crime, ou saem de lá melhores especializados no mundo do crime, criando os problemas. Isso é um facto. Em termos sintéticos, eu poderia fazer esse resumo. A questão é como é que nós podemos fazer para permitir que o nosso sistema penitenciário seja mais de ressocialização e não de mera punição. Em primeiro lugar, é importante, em sede do Código Penal e Código de Execução de Penas, priorizar penas que não contemplam a privação da liberdade em crimes não violentos. Há situações claras de, por exemplo, a emissão de um cheque sem provisão. Colocamos o indivíduo em custódia. Em que é que isto vai ajudar? A questão dos crimes financeiros é preciso avançar um pouco, como fizeram alguns países, em que não se prioriza a questão relativa à privação da liberdade. O que se pretende é que haja uma verdadeira reparação. Portanto, muitas das vezes nós usamos isto de forma desenfreada, a chamada prisão preventiva. E isto, obviamente, iria permitir uma verdadeira, quer dizer, evitarmos a superlotação das cadeias. E depois também seria necessário termos que isolar indivíduos em função da periculosidade dos indivíduos, então, que estão detidos. Eu não vou colocar um indivíduo que simplesmente roubou telemóvel, não é? Sem recurso a nenhuma arma, com um indivíduo que está ligado aos sequestros. Portanto, situações dessas
que nós temos. É importante, em segundo lugar, garantirmos uma humanização nas condições das nossas prisões. Nós temos hoje situações em que questões ligadas à higiene básica é um desafio. É preciso garantirmos também atendimento médico e psicológico efetivo, não é nos termos em que nós temos hoje. É importante também que os próprios agentes penitenciários não sejam agentes da tortura e maus tratos contra... Por quê? Porque enquanto nós fizermos isso, estamos a levar a que o indivíduo saia de lá pior do que já entrou. É importante nós garantirmos uma melhoria da educação e formação profissional. Há casos de exemplos, de exemplos de sucesso, de formação profissional, mas é importante nós levarmos isto a sério. Indivíduos não podem estar durante muito tempo sob custódia das autoridades sem que saiam de lá com alguma profissão. Aliás, isto é que vai permitir que eles sejam, enfim, ressocializados. E é preciso criar parcerias com empresas. Nós temos o caso da China. Alguém um dia disse que a maior parte dos chineses que vêm cá com mão de obra barata, muitos deles são reclusos que estão, enfim, a permitir. E, por via disso, permitir que esses indivíduos produzam alguma coisa. Há uns anos atrás, nós tínhamos, no nosso sistema penitenciário, os próprios presidiários a produzirem para a sua própria alimentação. Mas isto foi interrompido a partir de 2015, provavelmente havia aí questões ligadas a comissões, alguém ganhava por isso, em que o Estado tem que fazer um investimento colossal para garantir a alimentação dos reclusos. Por que não usar esta força que lá está para produzir comida para eles próprios e até poderia servir para ajudar a infantários ou hospitais? Tanto usando aquela força, creio que não precisam de ser pagos por isso. Obviamente que o facto de poderem se aperfeiçoar nesse tipo de práticas iria ajudar. É preciso nós instituirmos a chamada justiça restaurativa em vez de punitiva. Nós temos que institucionalizar isso e já tínhamos falado um pouco disso. É importante também nós termos um verdadeiro banco de dados. Repara que quando a evasão dos reclusos em dezembro do ano passado, houve dificuldades. Nós ainda continuamos com aquele sistema arcaico de colar cartolinas com fotografias de pessoas para procurá-los. Portanto, é importante que o nosso sistema penitenciário, o Serviço Nacional Penitenciário, possa adotar uma verdadeira base de dados acessível em qualquer parte do país. Com a tecnologia já é possível. Já é possível. Hoje, como disse, em qualquer sítio deste país, remoto deste país, nós temos alguém que tem um telemóvel com acesso à internet, que isto é extremamente importante. Portanto, no essencial, essas são as medidas que eu creio que podem ser tomadas para tornar o nosso sistema penitenciário mais restaurativo que propriamente punitivo que nós temos hoje. Exato, Dr. Chivar. Então, muito obrigado por esses temas de análise. Sendo certo que essa questão do pacto de regime pareceu que é um debate que precisa continuar a ser feito, tendo em conta as propostas que já foi feito em alguns países que decidiram que pronto, vamos esquecer, vamos fazer aqui o restart, como se diz por aí, para ver se o país pudesse caminhar sem, de facto, temos estado a ver, a cada 10 anos sabemos que temos ou uma tenda, ou sei lá, mas sempre sabemos que alguns gestores da administração anterior começam a ser chamados, digamos assim, e fica sempre aquela ideia de que, de fato, a justiça está ao serviço da política, dos políticos. E é importante, de fato, que o judiciário, de fato, possa provar que não está ao serviço dessas, mas essa coincidência dos timings deixa muito, até dizer o antigo presidente, que a Procuradoria projetava um poder de desconforto. Então, quem somos nós, se até o próprio antigo chefe de Estado acha que a Procuradoria projeta esse tipo de poderes, esperamos que essa Procuradoria, do atual Procurador, de fato, esteja ao serviço da Justiça e do Estado de Direito. Para si, caro telespectador, que nos acompanhou ao longo deste programa, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na próxima quarta-feira. Boa noite, até lá.